Bem, meus amigos, eu tenho procurado fazer o que posso, me valendo das pessoas que conheço e que são muito valiosas nesse momento da pandemia. Hoje eu tenho com muito prazer, já está aqui comigo, o doutor Fabiano Moraes, da Unifesp. Ele é neurologista e eu quero saber, Fabiano, onde a sua especialidade identificou algum problema por causa de Covid? Bom, temos duas maneiras, Amorim, que a gente pode pensar da neurologia e do Covid. Uma é o acometimento direto do vírus, e a gente sabe que isso existe. Então, e o outro é a repercussão cerebral social que o cuidado do Covid trouxe. Então, tem essas duas perspectivas que são diferentes e que a neurologia pode iluminar um pouquinho. A primeira é que o vírus ele pode atrapalhar o cérebro, seja entrando pelo nariz, e por isso que muita gente perde o cheiro e perde o gosto. Ele pode também atrapalhar os vasos do cérebro, causando o acidente vascular cerebral, que é o entupimento da artéria, e ele pode causar também a trombose venosa cerebral, que é o entupimento da veia. E os dois sintomas mais comuns que têm a ver com a neurologia, que são a dor de cabeça, mas é uma manifestação mais inespecífica de qualquer processo viral, e o outro é o quadro confusional relacionado a qualquer doença mais impactante e a mudança de ambiente que o hospital traz. Então, como neurologista aqui do Hospital Universitário, a gente tem visto muitos pacientes com manifestações neurológicas por conta do Covid. Agora, manifestações neurológicas, elas também podem aparecer por conta dessa nossa troca de hábitos, esse confinamento quase que obrigatório. Até quero saber se, na sua opinião, esse confinamento está correto, porque cada um fala uma coisa e nesse mundo de controvérsias, não é, de opiniões, esse isolamento, todos em quarentena, isso pode prejudicar a nossa cuca? Sim, nós estamos vivendo 4 epidemias ao mesmo tempo, né? Nós temos aí ou 4 crises ao mesmo tempo: a crise sanitária do vírus, a crise econômica da repercussão do isolamento, mas nós temos a crise política, que é uma tragédia para o país, e temos a quarta crise, que é a crise de saúde mental de todos nós. Então, dessa crise de saúde mental é que o hábito tem muita importância. O que acontece, Amaury? A natureza é muito inteligente na hora de administrar e organizar o nosso cérebro. O que a natureza entendeu há milhões de anos, porque a gente sabe que esse processamento não é só exclusivamente humano, mas de outras espécies também. Tudo aquilo que é regular do ambiente, eu transformo em hábito para liberar espaço do cérebro para o novo. Então, por exemplo, o senhor, antes de estar aqui conversando comigo, se vestiu. Você não precisou aprender como apertar o botão pela 10ª, milésima vez da vida. Você já sabia como fazer. O hábito que a gente tinha antes, como você acordava, tomava um banho, tomava um café, pegava o carro, ia para tal lugar, naquele lugar fazia aqueles vários comportamentos. De repente, todos os gatilhos ambientais que eu tinha para favorecer meu comportamento foram embora. E o problema todo é que eu passo a partir daí a ter que racionalmente, conscientemente, a cada momento tomar uma microdecisão. E esse esforço consciente de escolher a cada momento o que eu faço e o que não faço é que cansa tanto, é que dificulta tanto, é que chacoalha tanto o nosso bem-estar. Mas isso pode trazer uma patologia para o cérebro? Pode. Tanto as pessoas que estão vivenciando quadros mais graves pela crise, então quem realmente está passando dificuldades econômicas graves, quem perdeu um parente ou o parente ficou muito grave, pode ter sintomas agudos de crise, então podem ter desde o estresse pós-traumático até sintomas agudos de estresse, mas quem já tem alguma facilidade para ansiedade, para insônia e para depressão, essa sobrecarga cognitiva é prato cheio para facilitar essas doenças. Isso significa AVC? Isso significa
O que mais? O AVC em si, ele tem a ver com o estilo de vida, ele tem a ver com a idade, ele tem a ver um pouquinho com a genética, mas não tem a ver obrigatoriamente com esse isolamento recente. Foi até bom você tocar nisso, Amaury, porque a gente teve uma redução muito grande de procura por AVC nos hospitais. E isso não é porque as pessoas estão deixando de ter AVC, o acidente vascular cerebral. É porque elas não estão indo no pronto-socorro uma vez tendo sintomas. E eu queria só aproveitar esse parênteses que você levantou para incentivar as pessoas que procurem sim os pronto-socorros, se tiverem dificuldade para falar, se tiverem boca torta, se tiverem um braço fraco, se tiverem perda súbita da visão, porque isso pode ser um AVC. A maioria dos hospitais hoje tem uma porta separada das pessoas com suspeita de Covid e quem não tem Covid. Então, se você tem alguma doença neurológica, não hesite em procurar o pronto-socorro, porque houve uma redução de quase 60% na procura. E não há motivo médico para as pessoas não terem o AVC. Então, as pessoas estão tendo e não estão indo. E isso aumenta a gravidade da doença. Então, procurem sim o pronto-socorro, se houver dúvida, porque o AVC continua existindo independente do Covid e muita gente deixou de ir. Afora o medo que as pessoas têm de ir a um hospital hoje. Isso. Mas olha, felizmente, Amaury, aqui em São Paulo, que é onde eu trabalho, eu posso dizer com tranquilidade que mesmo os serviços públicos estão bem organizados para que não haja essa contaminação dentro do hospital. Então, claro que a gente não tem que procurar o hospital à toa, não tem que ir no pronto-socorro à toa, mas quem sabe que precisa, é melhor ir resolver, porque a gente está vendo também um aumento de mortalidade das outras doenças que não procuram o hospital, porque tem medo e acabam adoecendo ou ficando mais graves em casa. Agora, doutor Fabiano, como neurologista, como pessoa também, como é que é a sua avaliação do quadro atual? Vamos relaxar o isolamento? Não vamos relaxar o isolamento? Me parece que existe uma grande confusão e isso prejudica muito o entendimento do público, não é? Do que se fazer. Perfeito. Qual é a sua opinião? Isso é importante. Na verdade, felizmente, Amaury, não é nem minha opinião, a gente tem ciência boa, bem feita em cima disso. Estamos falando de contágio, não é, Fabiano? Estamos falando de contágio. Isso, perfeito. Então, por exemplo, já tem vários trabalhos, Amaury, que tentam avaliar como é que eu minimizo o impacto na saúde mental das pessoas em isolamento. E tem um fator que é universal, informações claras e de preferência que falem a mesma coisa. Então, essa dissonância entre governo federal, estadual e municipal, a facilidade com que fake news são exploradas nesse momento, causam e pioram o nosso adoecimento e sofrimento mental. Porque tem uma característica humana, Amaury, que é muito forte e muito bonita. Me dê um propósito que eu tolero qualquer como. Se eu tenho certeza que o meu governo está fazendo o melhor por mim e está me pedindo para pagar um preço junto com todo mundo, mas eu tenho certeza que é para o bem maior, eu internalizo esse sofrimento, mas eu consigo dar conta. Eu entendo que eu estou fazendo parte de um todo e estou lutando. Quando eu começo a ver várias opiniões que fragilizam essa minha sensação de que eu estou fazendo a coisa certa, aí é um passo para o adoecimento. Então essa briga política, ela tem um custo que é da nossa saúde mental. Quando eu tiro a clareza da informação, porque para a ciência, Maria, então deixa eu deixar bem claro o que a melhor ciência hoje diz. Nós não temos um tratamento ainda comprovado. Cloroquina ainda não foi legitimada para o benefício do tratamento. Do mesmo jeito, corticoide, ivermectina, anticoagulantes, tudo isso, inclusive o nosso hospital universitário aqui, que eu tenho o privilégio de trabalhar, a gente está testando, mas ainda é fase de teste. Nós não temos ainda a resposta. Nós ainda não temos a vacina, apesar de em tempo recorde a gente provavelmente vai ter no final do ano. Isso é recorde. A maioria das vacinas leva uma década para ficar pronta, a gente vai conseguir em alguns meses. Então isso é fascinante, isso é fantástico. Portanto, sem uma vacina ainda e sem um tratamento adequado, o isolamento social é sim a melhor maneira científica hoje. Hoje, dia 10 de junho, amanhã pode ser que mude, mas hoje, e a ciência não tem medo de dizer que ontem é diferente de hoje, não tem problema. Nós não presumimos sermos fontes da verdade absoluta. A gente se preocupa em estar menos errado todo dia.
e no menos errado todo dia a gente cresce bastante, sem medo de olhar para trás e falar. Antes a gente não sabia, hoje a gente sabe. Hoje o que a gente tem de melhor é o isolamento social é sim a melhor ferramenta individual e social para prevenir o colapso do sistema de saúde e minimizar o número de infectados. Agora, muito se fala, o doutor Fabiano, a respeito do nível de contágio. A pessoa pode ser muito contagiada ou não ter um nível de contágio. Estamos falando dos assintomáticos, está em discussão. Perfeito. Eu já ouvi opiniões múltiplas e até agora não entendi. Eu queria uma explicação sua sobre o caso dos assintomáticos. Afinal de contas, eles transmitem o vírus ou não transmitem o vírus? A gente fica sem entender, porque cada um fala uma coisa. Bom, eu não sou infectologista. Não, eu não sou infectologista, mas como vírus tem uma relação muito grande com o cérebro, com meningites, encefalites, é algo que, na própria prática, a gente tem bastante experiência. Mas vamos lá. Amaury, a relação do vírus não depende só dele, depende da própria pessoa. A gente chama isso de hospedeiro, que somos nós, né? E o vírus, imagina que ele tem uma chave, ele quer entrar no corpo, e ele vai tentando usar essa chave em todas as fechaduras que nós temos, que são nossas proteínas, que são pedacinhos da célula que ficam na parede da célula. Cada um de nós e cada parte do nosso corpo tem um conjunto de fechaduras diferentes, e cada um de nós vai permitir, com maior ou menor grau, a entrada desse vírus no nosso corpo. Então, não depende só do vírus o quanto eu vou ser sintomático, depende do meu próprio corpo. A gente já sabe hoje qual é o receptor que ele entra. É um receptorzinho que chama ECA2, que é da enzima conversora de angiotensina, que é uma coisa que tem a ver com pressão alta. Então, quem toma captopril, enalapril, mexe nesse receptorzinho. E ele está muito presente nas nossas vias aéreas e menos presente nas vias aéreas das crianças. Então, por exemplo, criança costuma ter um quadro mais leve porque ele não tem a porta de entrada clássica. Apesar da gente ter visto uma outra manifestação do vírus, que é uma doença inflamatória sistêmica, mas aí é outra discussão. O fato é que, sim, eu posso ter o vírus na minha via aérea e posso espalhar ele na minha respiração, mesmo tendo pouco ou nenhum sintoma. Então, sim, os assintomáticos ou oligossintomáticos podem transmitir. A OMS acaba se precipitando, às vezes, para tentar encerrar informações rápidas e acaba permitindo críticas, mas tanto a OMS quanto o nosso Ministério da Saúde no começo estavam tentando ser bem científicas e estavam tentando fazer o melhor. O que às vezes é mal entendido na ciência é que a ciência, de novo, não se prediz dona da verdade, mas da melhor verdade naquele momento. E, portanto, ela não tem nenhuma vergonha e nenhum medo de se autocorrigir. O que acontece, Amaury, é que, infelizmente, os políticos aproveitam isso porque eles querem vender uma verdade absoluta que não existe e começam a criticar qualquer conclusão científica para vender a ideia que eles querem. E isso é muito ruim, de novo, como ideia de unidade, como ideia de nação, como ideia de vender uma verdade que a gente possa assimilar enquanto sociedade e lutarmos juntos. Porque isso é uma coisa muito ruim. Transformar, além do vírus, criar uma inimizade dentro da própria sociedade ou da própria política, nos fragiliza mentalmente ainda mais. E é uma pena que a nossa política não aproveitou esse momento para nos unir e não desunir como está acontecendo atualmente. Uma outra coisa, só para a gente ficar no foco da neurologia, não é? Que tipo, efetivamente, que tipo de problemas neurológicos o Dr. Fabiano tem identificado por causa da pandemia? Me faça um ranking, desculpe. Então vamos pegar do mais neurológico até o mais psicológico, vamos tentar pegar essa amplitude aí. Neurológico, então a gente tem sim o risco aumentado de AVC, que é o acidente vascular cerebral. A gente tem o risco de um quadro confusional agudo, que a gente chama de delírio, que é quando especialmente o idoso fica sobrecarregado pela mudança do corpo dele, pela mudança do ambiente do hospital ou da UTI, e ele fica confuso.
Existe uma síndrome que pega os nervos, que chama síndrome de Guillain-Barré, que pode ter também a ver com vírus. Essa síndrome é inflamação dos nervos, me leva a uma dormência que começa na ponta dos pés e vai subindo, e depois isso leva a uma fraqueza. Até quadros mais psicológicos e psiquiátricos, com pessoas que têm insônia, pessoas que passam a ter piora da ansiedade, podem ter pânico, podem ter piora ou início de um quadro depressivo. Então, tudo isso hoje tem aumentado. E a gente sabe, Amaury, que depois da pandemia do vírus, durante e depois, essa pandemia neuropsiquiátrica acaba sendo tão ou mais importante do que aquela epidemia viral que veio antes. Então, o tema é muito importante para sensibilizar. E aí eu queria deixar claro, Amaury, o que nós consideramos saúde mental é flexibilidade mental, ou seja, é sincronizar a minha cabeça ao momento. Então eu queria normalizar um pouquinho, como estamos num momento estranho, a gente se sentir estranho não é estranho, é normal. Então, tudo bem estar estranho, não se martirize, não se puna por estar um pouco perdido, porque todo mundo está um pouquinho perdido, e ser um pouquinho mais generoso consigo mesmo, para perceber que eu não estou conseguindo dar conta de tudo, que não está fácil como imaginava. Fale com mais frequência para si mesmo e para aqueles que você ama, tudo bem, porque está estranho, nós estamos nos adaptando, nós não sabemos qual vai ser o novo, e, portanto, tudo bem, a gente não está perfeitamente encaixado. Então, permita-se se sentir levemente estranho nesse momento, sem obrigatoriamente achar que você está adoecido. Fabiano, nós temos observado surtos de agressividade. A pessoa fica extremamente agressiva em casa. Isso é um distúrbio neurológico? Sim, por um motivo, é aquilo que eu falei até anteriormente. Como tudo mudou, e eu estou precisando usar muito mais a cabeça e sobrecarregando mais a cabeça, é como se eu chegasse no meu limite com muita facilidade. Então, nem chegou a hora do almoço e a impressão que dá é que eu já estou fadigado, como se tivesse trabalhado o dia inteiro, me esforçado o dia inteiro. E sempre que me falta energia e me falta reserva para dar conta de novos problemas, o problema acaba sendo um gatilho de irritação, um gatilho de agressividade. Então, a dica agora, e aí vamos começar a dar algumas dicas legais de alguns hábitos bons. Permita alguns intervalos para recuperar essa energia. O que eu quero dizer com isso? Liga para quem você ama, medita, faça atividades físicas em casa com o que tiver, com garrafa d'água, com a vassoura, com a cadeira. Tente usar intervalos de tempos mais curtos do que a gente fazia antes, então a cada 2 horas, a cada hora, para reenergizar um pouquinho a cabeça, para voltar a ter aquela reserva, para tolerar essas novidades, sem ficar agressivo, sem ficar irritado. Porque sim, a gente está chegando no nosso limite mais fácil, tanto pelo uso de tela, que a tela cansa mais o cérebro, quanto pelo fato de eu não ter mais os hábitos para facilitar a minha rotina, e aí a partir daí eu tenho que microdecidir tudo ao meu redor, e sobrecarrega a cabeça e cansa. Ótimos conselhos, vou segui-los. Última pergunta, doutor Fabiano. Existem aí muitos produtos com apelos comerciais para poder a gente manter uma memória muito saudável. Eu acho que existem milhares de produtos, não é? E eu queria saber, na sua opinião, isso me pediram que lhe perguntasse, o que é bom mesmo para a gente preservar a nossa memória, deixá-la ser saudável, se afastar o quanto mais do fantasma do Alzheimer e etc., de outros distúrbios, não é? O que é bom? Vamos lá, Mauri. Primeira coisa importantíssima. Eu estou começando a ter lapsos de memória. A primeira coisa é que não existe milagre nem atalho. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que o envelhecimento é fruto da sua vida toda. Então isso é super importante entender que a gente vive um filme. E aquilo que acontece ao Amaury depois dos 40 tem tudo a ver com o que ele fez antes dos 40, tem tudo a ver com o que a mãe dele fez na barriga, enquanto você estava na barriga dela, porque isso influencia e vão ser fatores que vão construir o seu envelhecimento.
E aqui tem um verbo importante, Amaury. O envelhecimento é um verbo ativo. Se eu quero envelhecer bem, eu preciso me ajar de forma consciente e ativa para chegar lá bem. E aí vamos fazer uma analogia que eu acho que funciona bem. Vamos imaginar que saúde no envelhecimento do nosso corpo e da nossa cabeça é igual a nossa saúde financeira. Vamos pensar em dinheiro. Como é que o Amaury chega com dinheiro aos 70, 80 anos? Guardando um pouquinho e, de preferência, ganhando sempre um pouquinho mais do que gastando. Essa fórmula é bem simples, meio ridícula, mas saúde é igualzinho. Se você construir sempre um pouquinho mais de saúde do que você consome, você constrói o que a gente chama de reserva cerebral e reserva cognitiva para usufruir de um envelhecimento adequado. E aí eu queria falar de dois dos principais fatores de uma previdência privada do seu cérebro para que você possa envelhecer bem. O mais importante de tudo é a atividade física. Isso é muito importante, Amaury. E aqui eu sei que é um dado que todo mundo já sabe, mas a gente nunca pode esquecer que o cérebro aparece na natureza para servir o corpo, e não o corpo servir o cérebro como a gente tem a impressão hoje. Então, se eu quero nutrir bem meu cérebro, faça atividade física, se alimente bem, durma bem, cuide bem do seu corpo, prevenindo e cuidando de pressão alta, diabetes, colesterol, sedentarismo, cigarro, porque naturalmente o seu cérebro vai agradecer. Além disso, além da atividade física e cuidado do corpo, se você quiser envelhecer bem, e aí eu tenho certeza que você faz isso bem, tenha um bom relacionamento social. Nós precisamos do outro para nutrir o nosso cérebro, nós não bastamos individualmente. Por isso que o isolamento dói tanto, ele literalmente machuca seu cérebro. E aí vale a pena usar qualquer maneira, seja tela, seja telefone, de qualquer maneira para me relacionar. É no relacionamento que eu me construo enquanto indivíduo e que eu envelheço bem. Então, se você fizer bastante atividade física, cuidar do seu corpo e mantiver uma atividade social, profissional ou não, no seu envelhecimento, você não vai precisar se preocupar com esse monte de besteirada que vendem aí, querendo fazer com que você tenha boas memórias. O seu cérebro... No meio dessa besteirada, não existe pelo menos uma vitamina que o doutor Fabiano pudesse recomendar com entusiasmo? Vamos lá. Para quem já está na faixa etária de idoso e tem problema de memória, todas as nossas intervenções, Amaury, de vitaminas nunca deram certo. Eu quero dizer não pessoal, quero dizer na ciência. Agora, as pessoas que na vida toda consumiram mais ômega 3, tiveram uma vitamina D na faixa normal, mas próximo, um pouquinho mais alta, próximo de 40, por exemplo, tiveram uma alimentação mais próxima do que a gente chama da dieta do Mediterrâneo, que é pouca carne vermelha, mais azeite, legume e verdura, amêndoas. Isso a gente sabe que sim, previne o aparecimento em 20, 30, 40 anos da doença. O que acontece é que às vezes a gente nunca fez uma dieta das melhores e chega aos 80, quando a memória começa a falhar e quer tomar alguma coisinha. Na maioria das vezes não tem nada que funciona muito bem aí. O que existe, Amaury, que funciona para a maioria das pessoas é um efeito universal chamado placebo. Porque eu acho que me vai fazer bem, eu me sinto melhor. E o efeito placebo é real e ele faz parte do cuidado. Quando você toma um remédio, qualquer que seja, você não está tomando só o remédio, você está tomando a confiança que você tem no médico, a confiança que você tem no hospital que você fez o exame. Então, a expectativa que você tem do médico, do remédio e do tratamento influencia muito a resposta. Então, quando você toma vitamina e você acha que ela vai melhorar, você acaba melhorando. Mas é muito mais porque você acredita que melhora do que realmente pela função. Por isso que a ciência, ela não deixa nem o paciente saber o que está tomando e nem o médico saber o que ele está dando, para isso não influenciar a perspectiva na hora de ver se é eficaz ou não. E é por isso que, com certeza, muitos amigos seus ou o seu público vai dizer, não, mas com certeza tal vitamina ajuda, cúrcuma ajuda, ômega 3 ajuda. Por quê? Porque ele queria que melhorasse e naturalmente melhora.
Muito obrigado ao doutor Fabiano Moura. Adorei. Estou me sentindo bem nutrido de Que informações bom. e espero poder recebê-lo mais vezes aqui no nosso programa. Está em Vai ser um confinamento. prazer. Você está em confinamento. Só estou indo no hospital e ficando em casa. O hospital que a gente tem que ajudar quem a gente pode, mas o resto em casa. Um grande abraço. Muito obrigado pela sua amabilidade. Até a próxima. Foi um prazer, Mauri. Tudo de bom.